O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Proclamou o Evangelho, está celebrando o Padre Manuel Balbino, que é barnabita e pároco da paróquia de São Diogo, em Fortaleza, que é confiada a nós, barnabitas. Quando Jesus foi apresentado ao templo, Simeão tomou-o nos seus braços e disse que ele seria a causa de soerguimento para muitos e causa de queda para outros. A Virgem Maria, no seu canto, agradece ao Senhor e diz que Ele derrubou os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Jesus agradeceu, louvou ao Pai por ter revelado o seu reino aos pequenos, aos humildes e ter escondido aos sábios, aos inteligentes. Portanto, Jesus, na sua pregação, no anúncio do reino, foi seguido sobretudo pelos pequenos e pelos humildes, que iam ao seu encontro e encontravam nele, na sua palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Nós ouvimos hoje neste Evangelho que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e em mim encontrareis descanso, encontrareis repouso. Aquele povo que está ali à escuta de Jesus, certamente é um povo que está cansado, um povo que está fatigado, que carrega um peso muito grande, um peso social. É um povo dominado por um poder estrangeiro, um poder opressor, que explora, que domina. Um povo que anseia por liberdade. É um povo sofredor. E também do ponto de vista religioso, este povo carrega um fardo grande. Porque, para ser realmente fiel a Deus, precisava cumprir toda a lei. Os doutores da lei, os fariseus, aqueles que Jesus chama de sábios e inteligentes, haviam codificado uma lei enorme. Eram 613 entre os preceitos, as normas, e que uma pessoa realmente fiel a Deus deveria conhecer e observar todas essas leis. Deveriam conhecer, cumprir o ritual da purificação, a lei do sábado. Haviam determinado até quantos passos se podia dar no dia de sábado, a lei do jejum, do dízimo. Enfim, a religião tinha se tornado um peso gravoso, muito grande para aquelas pessoas.
E se não observavam a lei, todos os preceitos, eram taxadas de infiéis, até mesmo de impuras. Por isso existia o grupo dos fariseus, principalmente, que era um grupo à parte, eram os santos, os puros que observavam a lei e condenavam os outros. E Jesus disse que eles colocavam um fardo muito pesado sobre os outros, que eles não tinham a disposição de tocar nem mesmo com um dedo. E é justamente deste peso que Jesus fala para este povo que o escuta: carrega este fardo muito grande. Eis então que Jesus diz para este povo: vinde a mim, porque o meu jugo é leve, meu peso é suave. Jesus convida então para seguir, não aquela lei, aqueles preceitos que tira a liberdade, que oprime as pessoas, que obriga as pessoas. Jesus quer que aqueles que o seguem carreguem, assumam a lei mais importante, que é a lei do amor. O jugo do qual Jesus fala que é suave não é o jugo da lei, mas o jugo do amor, da misericórdia. Porque quem segue a Deus por amor tem liberdade. E mesmo os compromissos assumidos não são pesados. Porque quando nós fazemos alguma coisa por amor, mesmo que seja um sacrifício, nós o fazemos com disposição interior, até com alegria. Quantas vezes nós não fazemos um sacrifício, mas o fazemos com alegria, até porque estamos fazendo algo para alguém que a gente ama. Nós devemos seguir a Deus, portanto, por amor, não por temor. Onde existe o temor, lá não há o amor perfeito, diz a Escritura. Portanto, Jesus nos convida a ir até Ele, a confiar nele. Ora, prezados irmãos e irmãs, nós quantas vezes não sentimos o peso da vida para nós, sobre nós? Quantas pessoas que a gente encontra, conversa e humanamente não sabem como resolver certas situações. A perda de alguém que se ama, por exemplo. Situações da família. Alguém que se afasta da família, segue em caminhos que não conduz para o bem. O peso de levar adiante uma família, às vezes falta o trabalho. Ou às vezes precisa trabalhar demais para poder manter a família. As incompreensões. Enfim, todos nós conhecemos situações que nos deixam realmente como um grande fardo sobre as nossas costas. Pois bem, Jesus nos convida a ir até Ele, vinde a mim. Porque nós podemos correr o risco de carregar o peso, carregar o fardo sozinhos, sem Deus. E se nós caminhamos sem Deus, se torna muito mais pesado então o fardo. A fé sustenta o nosso caminho. A fé sustenta a nossa vida cristã. Jesus nos convida a segui-lo, a ir até Ele, experimentar o seu amor. Porque nós não podemos duvidar de que realmente Ele nos ama. Onde está a maior prova do amor de Deus para conosco? Onde se manifesta o amor de Deus para conosco? De modo que não podemos duvidar, se manifesta na cruz. Não há maior amor do que aquele que dá a vida
pelo amigo. Ele deu a vida por nós. Então Ele nos ama. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, se Deus, que não resparmeou, Deus que não negou o seu Filho para nós, e o fez morrer na cruz por nós, será que não dará para nós tudo aquilo de que nós necessitamos? Para o nosso bem, para que nós sejamos seus filhos, correspondendo ao seu amor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Precisamos confiar então no amor, na misericórdia de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos revela o rosto do Pai, um Pai que ama, um Pai que nos acolhe, um Pai que está ao lado daqueles que mais sofrem, daqueles que mais necessitam. Jesus fez essa opção, acolheu os pequenos, os humildes, aqueles que o procuravam. Nós temos que ter então essa confiança enorme em Deus, confiar no amor do Pai, aproximarmos-nos de Jesus, sabendo que Ele nos acolhe, que Ele não nos condena, que Ele veio justamente para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados. Que Jesus então nos acolha sempre, todas as vezes que nós o buscamos. Confiemos em Jesus. E então o nosso fardo se tornará leve, se tornará suave. Esse Jesus que falou àquelas pessoas, então, fala hoje para nós, está presente ao nosso lado, não ao nosso lado somente, mas Ele entra na nossa vida, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, Ele se torna presente em nossa vida, para sustentar justamente a nossa caminhada, para estar conosco, e Ele nos convida a imitá-lo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Temos que aprender de Jesus, a sua humildade, a sua disponibilidade, a capacidade de doar-se, de servir. Ser cristão é imitar a pessoa de Jesus, é levar Jesus na nossa vida. Santo Inácio de Antioquia, um padre da igreja, logo dos primeiros séculos, ele assinava o seu nome e dizia Inácio Cristóforo. O Cristóvão quer dizer aquele que leva a Cristo. O cristão deve ser aquele que leva Jesus Cristo na sua vida, nas suas palavras, no seu comportamento. Ter atitudes de mansidão, atitudes de misericórdia, de amor, de maneira que assim nós de fato estamos sendo instrumentos de Deus, estamos sendo luz, como Jesus disse, que quer que nós sejamos. A Virgem Maria nos ensina justamente a confiança em Deus. Ela que levou Jesus Cristo quando foi visitar sua prima Isabel, e levou alegria, levou esperança. Também nós, hoje, devemos ser portadores de Cristo, levar esperança àqueles que não a têm, levar alegria àqueles que não encontram mais sentido da vida. Todos nós precisamos de Jesus. Aproximemo-nos dele então com muita confiança, com muita fé. Celebramos hoje os mártires Inácio de Azevedo e seus companheiros, que são exemplos para nós de fidelidade a Cristo, de confiança em Jesus, até o ponto de dar a vida por Ele.
Todos nós devemos dar a nossa vida pelo Evangelho, pela causa do Reino. E Jesus está conosco, e Ele que nos fortalece nesse caminho, nessa decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.